Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os efeitos da propaganda para o consumo responsável. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Então, antes de a gente falar desses efeitos da propaganda, é importante a gente frisar que a propaganda é uma forma de comunicação destinada a promover produtos e serviços, utilizando estratégias que apelam para as emoções e desejos dos consumidores. Então, vamos lá, nós estamos falando desses efeitos. E quando nós falamos desses efeitos da propaganda para o consumo responsável, é importante que nós falemos dos elementos de persuasão, elementos utilizados para convencer aquele que tem acesso ali àquela propaganda, o receptor. Afinal, os gêneros propagandísticos, eles têm a função aí apelativa de convencer um determinado receptor a comprar uma ideia ou determinado produto. E eis a questão, essa compra, ela se adequa ao meu perfil? Ela é responsável? Ela me trará algum benefício? E esses elementos, eles são perceptíveis no processo de construção. E é disso que nós falaremos agora, tá? E aí, em seguida, a gente tem que ela busca atrair a atenção e criar um desejo. Utilizando diversos meios, e são esses meios que nós trataremos agora, como mídia impressa, digital e audiovisual. Para além desses meios diversos, que esses textos se adequam e se encaixam de acordo com o público-alvo e o meio em que elas serão divulgadas, nós falaremos desses elementos. E quais são os elementos, pessoal? Nós vamos falar aí, primeiro, dessa importância, que é um papel crucial para o consumo, pois molda a percepção e preferência. Isso significa dizer que essas propagandas, elas influenciam aí no perfil de compra. Então, quando se vai fazer uma determinada propaganda, identifica-se ali o meu público-alvo, quais as características, o que chama a atenção, qual a chamada onda do momento para a construção, tá certo? E aí, levando em consideração essa onda, observa-se o seguinte. Por exemplo, slogans curtos e frases de impacto, como compre agora e não perca. Professora de língua portuguesa, compre agora. Eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. Sempre que eu passo em um supermercado ou eu passo em uma determinada rua, eu vejo um outdoor, eu vejo um slogan. Aí eu acesso a minha rede social e eu vejo também frases, palavras, expressões aí que induzem ao convencimento. E aí nós temos o modo verbal. Eu não seria professora de língua portuguesa se não trouxesse uma partezinha aqui do verbo, não é? Modos verbais. Nas propagandas, utiliza-se o modo imperativo, que vem de quê? De quê? De imperador, aquele que manda, aquele que dá ordem. Portanto, nós veremos nas campanhas publicitárias, nas propagandas no geral, verbos aí no modo imperativo, que indicam ordem. E aí, eles são curtos. Por que curtos? Porque imagina só, eu tenho um outdoor lá na rua, eu estou dirigindo meu carro, ou eu estou de ônibus, ou enfim, eu estou em deslocamento, e aí eu vejo aquele outdoor. Eu não terei tempo para ler um texto extenso. Então, essas frases curtas, elas geram impacto e elas chamam a atenção. Quer ver? Olha aí, bateu aquela fome monstra? Dê um upgrade no seu sanduíche. Ainda bem que eu sou professora de português, viu? E não de inglês. Mas observe que o verbo de aí dá uma ênfase a isso. Então, observa também que ele utiliza uma linguagem emocional para influenciar a decisão do consumidor. Então, a escolha criteriosa das palavras potencializa a urgência e desejo de compra. Olha só, economize nas calorias, exagere no sabor. Então, observa que a todo momento nós temos uma linguagem adequada ao meu público-alvo. Isso significa dizer que eu posso apelar para todos os recursos disponíveis para a construção ali da minha propaganda, tá certo?
Em seguida, nós temos aí a música, né? A música é um elemento marcante, como os jingles, né, que frequentemente são utilizadas para criar uma ligação emocional com o público. Essa melodia tem o poder de fixar a mensagem da marca na mente do consumidor. Quer ver um exemplo para vocês? Já viram lá aquelas campanhas em período de Natal? Viu, não é? Sempre tem ali um fundo musical, um jingle que se associa ao Natal. Isso acontece em outros eventos anuais, por exemplo, em relação ao período de Carnaval ou em relação ao período de Copa do Mundo. Então, utiliza-se muito esses recursos para persuadir esse meu receptor, esse meu consumidor. Em seguida, nós temos aí as emoções, a utilização das emoções, como a alegria, a empatia e o medo, no caso, para capturar sempre a atenção do público. Então, essas emoções ajudam a criar uma conexão mais profunda, influenciando decisões de compra e outras ações. Então, observa o seguinte. Imagina só que você é uma pessoa adepta a questões ambientais. E aí você vai comprar um determinado produto ali. E você percebe que aquele produto utiliza fonte animal. Por exemplo, pele animal. Ah, mas eu sou contra isso. Então, o que a marca vai fazer? O que outras marcas farão? Elas pesquisam esse público-alvo e aí elas observam que, poxa, se o meu público-alvo não gosta desse tipo de comportamento, eu viso uma forma estratégica de convencimento que eu consiga capturar a emoção dele ali e fazer com que ele compre aquele determinado produto. E aí nós temos em seguida, e não menos importante, a nostalgia, porque evoca lembranças positivas e ligações emocionais com produtos ou marcas. No caso, eles associam essas experiências passadas a novas aquisições. Então, aí você percebe na tela que a gente tem o ingresso do Chaves aí, que mostra, tem uma visão bem nostálgica. Por que nostálgica? A gente relembra uma determinada época, um determinado produto. Então, é comum que se veja nessas construções esse apelo, né? Esse apelo ao antigo para fazer uma associação com o novo. É também um recurso que nós chamamos, em outras palavras, em outras formas, de intertextualidade. Embora eu tenha aí uma lembrança passada, observa aí que eu tenho o Chaves. Então, é um texto anterior, então eu tenho aí uma intertextualidade, uma relação com o texto anterior para a construção dessa minha propaganda, tá certo? E aí, a gente tem o medo de perder uma oportunidade. Imagina só que eu estou lá na Black Friday, e aí, o que é a Black Friday? É um período do ano em que nós temos promoções, uma grande quantidade de promoções, em que o mercado aproveita para fazer uma venda extraordinária no final, sempre ao final do ano, não é? E aí o que acontece? Não perca essa oportunidade, última semana de promoção, 70% de desconto. Então observa, você não vai ficar de fora. Então esses recursos, eles são utilizados. Poxa vida, eu preciso de um ventilador novo e a loja tal, essa semana está com 70% de desconto e só vai até sexta-feira. E aí o que eu faço? Vou lá, com medo de que na semana seguinte não tenha, adquiro o produto. Então, essa necessidade, essa urgência é um recurso utilizado para que o comprador, enfim, o receptor, faça a adesão de determinado produto ou de determinada ideia, tá certo? E aí, em seguida, eu trouxe aí para vocês a estratégia de identificação. No caso, eu estou falando de identificação de estratégias, tá? Que no caso seria desempenhadas para evocar emoções e impulsionar decisões de compra. O que eu estou falando até agora, pessoal? Eu estou falando de estratégias de identificação. Eu estou falando de recursos que são utilizados. E eu, como consumidora, de determinada ideia, de determinado produto, tenho o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Isso significa dizer o quê?
Eu vou analisar as estratégias utilizadas ali naquela construção e verificar se ela se adequa à minha realidade, ao meu gosto pessoal, ao que eu acredito, às minhas visões críticas. E isso tudo, observa que ao longo dessa aula eu trago alguns elementos, recursos visuais, recursos textuais para essa construção, tá? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo clássico. Olha só, tem um ultimato na sua sede. Observa aí, eu utilizo tanto os recursos textuais, a linguagem verbal, quanto a linguagem não verbal associada a um determinado filme que era famoso no período de construção, de divulgação dessa propaganda. Isso significa dizer o quê, professora? Que, novamente, eu tenho estratégias aí de divulgação, estratégias de consumo. Se eu vou ao cinema, normalmente eu compro um vaso, ali eu compro uma porção de pipoca e eu compro o que mais? O refrigerante. E é pensando nisso que as campanhas, elas se adequam ao público. Ao final dessa aula, o que nós aprendemos? A que conclusões nós chegamos? Que é necessário uma compreensão crítica da propaganda. Por quê? Porque ela pode reduzir o consumo impulsivo, e promover decisões mais fundamentadas. Consumidores informados tendem a valorizar produtos que realmente atendem às suas necessidades. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha compreendido e saiba agora identificar os elementos de persuasão e verificar sempre em uma propaganda qual se adequa melhor à sua forma de pensar, à sua realidade, tá certo? A nossa aula fica por aqui. Até a próxima!